pessoal, aí no encerramento do nosso bate-papo, nesse momento, falar com vocês a respeito do protocolo do disclosure, tá? Então, é um protocolo também de relacionamento, então, de novo, segue todas aquelas etapas que nós vimos, eu devo definir o seu escopo, está bem claro aí o que é que nós vamos falar, né, o disclosure, a questão da equipe multi para trabalhar isso daí, a melhor evidência, então existem sim trabalhos falando sobre disclosure, tem cursos sobre abordagem, a questão de como dar más notícias, simulações que podem ser feitas, existe sim uma melhor prática a ser procurada pela instituição, a formalização disso dentro de uma estrutura, né, de protocolo na minha instituição, a identificação da necessidade de implementação, de capacitação das pessoas para essa atividade e na necessidade de indicadores, né, indicadores de adesão, indicadores de performance do meu protocolo de relacionamento do disclosure. Afinal de contas, o que é esse tal de disclosure, né, que tanta gente fala, que vocês já devem ter ouvido falar, e tem vários cursos na internet, muitos hospitais que já implementam de forma muito robusta, nós como avaliadores, vira e mexe a gente questiona, principalmente nos hospitais ONA 3, mas ainda que seja uma necessidade, a ONA fala de transparência na informação de incidentes em saúde, né, incidentes com pacientes, mas, enfim, a resumir, né, o protocolo do disclosure é isso aí, participação, contar, não é, para os familiares e para o paciente a ocorrência dos eventos adversos, tá? Então, ele parte do pressuposto que eu não vou esconder as coisas, não vou varrer por debaixo do tapete, isso não é uma possibilidade, né? Nós vamos ver, inclusive, os impactos dessa postura. Então, os estudos mostram, né, que a ocorrência do evento inesperado, o paciente familiar, ele quer saber honestamente o que foi que aconteceu e como vai ser evitado novas ocorrências com ele e com outras pessoas, tá? O entendimento para se realizar o disclosure, a filosofia para você ter um protocolo de disclosure, é que nós somos os advogados dos nossos próprios pacientes, né? O paciente não é exatamente o outro lado, né? Não somos nós contra eles, o paciente é nosso paciente, nós estamos juntos, né? Nessa jornada, né, de cuidado, de atenção ao paciente. A realização reconstrói e fortalece a confiança e é importante nós termos pacientes com bom relacionamento, inclusive com o médico, né? Então, quando a gente fala de disclosure, é claro, é uma iniciativa do hospital, mas também envolve, evidentemente, o médico do paciente, a equipe médica, e essa manutenção desse vínculo, desse bom relacionamento, ela é fundamental para a adesão do paciente ao tratamento e para todo o desenvolvimento do próprio disclosure, ok? Então, não momento algum, colocar o médico à parte ou colocar o médico como vilão em qualquer momento. Não, o médico é parceiro da instituição, inclusive no momento do disclosure, ok? É claro que existe uma técnica, a gente aqui não vai delongar a respeito disso, mas é fundamental, principalmente esse primeiro item, a iniciativa da instituição, do contato com o paciente familiar. Então, o disclosure não é se o paciente descobrir, né? Alguns hospitais fazem isso, então não, a gente fica quieto. Se o paciente falar alguma coisa, aí a gente vai para o protocolo. Não, não. A iniciativa tem que partir da instituição, é uma atividade proativa, né, de você comunicar a ocorrência do incidente, a ONA fala incidente. Então, na verdade, né, claro que ninguém vai sair por aí comunicando near miss, né, não vejo muito sentido, não há muito como falar, olha, quase que eu pus o soro errado para o senhor ontem de não, faz muito sentido, mas, sim, ela fala de, o protocolo trata de eventos, tá? Então, eventos, eventualmente sem dano, ou com dano leve, moderado, grave, e óbito, né? Claro que nos casos de moderado, grave e óbito, a maioria dos hospitais tem, sim, uma estrutura olhando para esse tipo de coisa. E existe pelo menos a pergunta, né? Se vai ou não ser aplicado o disclosure, pelo menos a pergunta. Alguns aplicam de forma bastante robusta, bastante
corriqueira, mas isso, sem dúvida, é a minoria, tá? E para todos os eventos, é claro que isso tem uma maturidade, um jeito de construir, que muitos ainda estão numa fase inicial. Claro, algumas coisas da técnica, então eleger um representante, se a família for muito numerosa, sempre pensar em questões de privacidade, levar num local reservado, de preferência não no quarto do paciente, nunca, de jeito nenhum, na área, né, uma enfermaria ou na posto de enfermagem. Então, muitos lugares, muitos hospitais têm a tal da salinha da família, ou sala da família, onde você vai não só fazer disclosure, mas também dar notícias, né, as tais das má notícias, informar prognósticos ruins, resultados ruins de cirurgia, de exame, etc. Tá? Claro, sem celular, sempre ser feito em dupla, não falar de culpado, então aquela história está intimamente ligado do disclosure com a cultura justa. Então, muitos hospitais ainda tendem a fazer disclosure já oferecendo a cabeça de alguém, né? Então, ocorreu, mas a técnica, a enfermeira, né, já foi desligado. Nada disso, isso é uma coisa que não é a boa prática. Com o tempo, isso, evidentemente, vai causar uma lesão, vamos dizer assim, naquele quarto pé do IHI, que é justamente a experiência do colaborador. Seus colaboradores vão simplesmente parar de notificar eventos adversos, e aí sim você tem um problemão, porque o problema não é ter o evento adverso, é não saber o que está acontecendo, não tratar e ele continuar acontecendo, ok? Essa é a ideia, por isso que se notifica evento adverso, não é para punir as pessoas à torta e à direita. Claro, existem regras de cultura justa, mas essencialmente é para você evitar que isso volte a acontecer com aquele paciente ou com outros. E não ser defensivo, né? Não partir para uma posição extremamente defensiva, se desculpando, etc. Não, ser assertivo, mostrar resignação. Então não é para ficar do tipo, ah, aconteceu, isso acontece mesmo, medicina é uma caixinha de surpresa. Não, nada disso, não seja leviano e irrelevante, mas mostre sim que você está empaticamente sofrendo junto com o paciente, porém sem uma postura de humilhação, que também não leva a coisa alguma, ok? Então, descrever o que aconteceu, não as opiniões, as consequências daquele evento que ocorreu, os passos que estão sendo tomados para lidar com o evento. Então, lá pelas tantas, se você já tem alguma identificação de causa raiz, se você já teve ali uma aplicação, sei lá eu, da sua ferramenta de Londres, ou qualquer outra que a sua instituição use, isso aí compartilhe com o paciente, faz parte, interessante fazer o disclosure. Diga os passos que estão sendo tomados para evitar, né? Muitas vezes esses passos são ainda tênues, a gente não sabe exatamente como evitar. Cuidado com as soluções do tipo, estamos treinando todo mundo de novo, fica muito, né, frágil colocações assim, e obviamente expressar sua desculpa e resignação pelo que aconteceu, tá? Por que que o disclosure é tão difícil, gente, né? Então, afinal de contas, qual é a dificuldade maior? Então, essencialmente é medo, né? Eu descobri ao longo dessa vida aí de avaliador, de consultor, que a gente tem mais medo dos pacientes do que eles de nós, tá? Eles têm bastante medo de nós, claro, nós vamos lidar com a vida deles, a gente dá remédio, a gente, né, e faz intervenção, prescreve medicamentos, etc. e tal. É lógico que eles têm medo, mas nós também temos medo, talvez até mais deles, né? Os medos que permeiam a instituição são de ação judicial, evidentemente. Então, eu vou em alguns locais, alguns diretores falam essa bobagem, né? De, eu vou gerar provas contra mim mesmo. Não, você já fez o problema, né? O fato de você fazer o disclosure talvez apenas até atenue, né? Principalmente vai mostrar boa vontade da instituição e não má fé de esconder ou mesmo crime, de fraudar prontuário, etc. e tal. Então, a maioria, a imensa maioria dos advogados, ela é completamente a favor do disclosure, né? Ainda que, é verdade, a nossa realidade é um pouco diferente, é bastante diferente da americana. A maioria dos médicos dos hospitais não tem um seguro contra a má prática, né? Então, no qual a ocorrência do disclosure é mandatória, inclusive, para o pagamento do seguro. A gente não vive essa realidade, ainda assim,
a maioria das equipes, dos times jurídicos, eles aceitam o disclosure como uma solução, uma ação, melhor dizendo, a ser impetrada pelos hospitais, evidentemente muito melhor do que tentar esconder e, obviamente, infinitamente mais adequado do que praticar qualquer tipo de fraude para, né, encobrir, né, a ocorrência do evento, tá? A gente tem medo de mídia, e principalmente mídia social hoje em dia, né? A gente sabe que, como eu disse, 2, 3 cliques de um youtuber conhecido, que a gente às vezes nem sabe quem é, pode trazer bastante consequências. E aí vai medos de agressão, da família ficar violenta, do paciente ficar violento, etc. e tal. Ainda tem um problema que é geralmente a falta de apoio, né? Então, apoio, por exemplo, à segunda vítima, apoio dos próprios colegas, do órgão de classe que aquela a pessoa pertence, seja ele o conselho, né, o sindicato, o que quer que seja, que acaba indo para o caminho de vamos sim apresentar a cabeça de alguém, vamos culpar alguém pelo que está acontecendo, isso tudo faz com que a gente se sinta, ufa, melhor, mas não impede que aconteça de novo, porque a imensa maioria dos problemas está no processo e não nas pessoas, tá? Elas fazem ações inseguras, por vários motivos, claro, tem o que gosta do risco, né, que faz de propósito, né, mas isso é a imensa minoria, a imensa maioria faz, tem problemas no processo, o processo é inseguro e as pessoas fazem errado, né? Somos humanos, quem não faz? Garantia de que não vai acontecer de novo, não tem, né? Não existe, né? Muitas vezes não existe. Lembra do modelo do queijo suíço do James Raisin, quando fala lá do perigo latente, que acaba se transformando no incidente, no problema? Veja, a qualquer hora aquelas fatiazinhas do queijo, os buraquinhos podem se unir e pá, aconteceu de novo, aconteceu, né? Pode não ter sido de novo, mas aconteceu. Cabe a nós o quê? Criar mais barreiras, mais fatias de queijo, imaginando que uma hora uma daquelas barreiras segura. E, essencialmente, o disclosure é difícil por imaturidade institucional, né? Os hospitais, as suas diretorias, a sua gestão é imatura, né? Não tem uma maturidade suficiente para entender que o paciente está ali, não é um insumo, ele é alguém, né? E ele, diante de um evento adverso, essa participação vai ser algo positivo, algo que vai reforçar no paciente a confiança na equipe médica, na equipe de enfermagem, etc. e tal, né? Quem errou, normalmente entra para um caminho que a gente chama de segunda vítima, né? Vai se sentir envergonhado, medo de punição, se isolar, etc. e tal, sentindo que sua experiência não vale nada, e esse é típico, característico segunda vítima. Então, é aquela pessoa que comete o erro, né, e não a violação. São diferentes as coisas, a gente não vai entrar em detalhe neste momento, mas existe sim um olhar aí dentro da política de cultura justa para entender quem errou e quem cometeu uma violação, tá? Para se dar sucesso no protocolo de disclosure, é importante, e para se tratar essas pessoas, né, essas segundas vítimas, você ter uma capacidade de ouvir, de escuta, de confirmar a capacidade técnica das pessoas, validar a tomada de decisão e reforçar a autoestima, né, de quem se envolveu com o evento adverso. E ele também, ele ou ela, né, precisa fazer alguma coisa por si mesmo. Então, sim, usar as melhores práticas, investir em aprendizado, em mudança, se envolver eventualmente com outras atividades para evitar burnout, atividade física, lazer, né? Então, combater a famosa, né, a dramática síndrome da burnout, que tem na área de saúde um grande efeito. E, eventualmente, a necessidade de suporte psicoterápico externo, tá? De qualquer nesse momento, eu queria deixar para vocês um pouquinho do que a Papaya Azul tem feito. Então, esse é o nosso programa de governança clínica, tá? Vai tratar assuntos de uma forma bastante ampla, dentro do conceito de governança clínica, como segurança do paciente, mapeamento de risco, implementação de núcleo de segurança do paciente, metas internacionais, do protocolo de disclosure, como a gente viu agora há pouco, reformulação de prontuário, adequando a LGPD, uso de DRG, avaliação de desempenho do corpo clínico, são todos tópicos que estão debaixo do programa de governança clínica.
bem como o desenvolvimento e implementação dos protocolos. A gente faz isso aí na sua organização, né, e de forma seguindo os passos como a gente descreveu aqui com vocês. Auditoria clínica, plano terapêutico, gerenciamento de corpo clínico, outras atividades que estão debaixo aí do olhar da governança clínica do nosso programa. São visitas quinzenais, não é remoto, tem que ser presencial, não tem como fazer remoto, já tentei, deu muito errado, e também a questão do quinzenal, a gente já tentou toda semana, tentou uma vez por mês, o quinzenal é o que mostra melhores resultados. Duração de 6 a 8 meses, depende do quê? Essencialmente da maturidade da instituição, tá? Não tem nada a ver com nível de ONA, 1, 2, 3, não, é maturidade institucional mesmo. E a gente tem uma equipe que todo mundo tem, no mínimo, 60 visitas de certificação, né? Outra atividade que a gente faz dentro da Papai Azul, que eu trago para vocês nesse momento, é a questão da avaliação externa de prontuários. Então, o que é isso? A gente terceiriza a avaliação da qualidade do registro médico que você faz lá na sua comissão de prontuário, lá na sua comissão de óbito, no programa de auditoria clínica. Então, a gente que faz, tá? Através de um acesso remoto, uma senha de auditor, portanto, não mexo, não altero nada do que está no prontuário, é só olhar, né, read only, e a gente olha essencialmente a parte da qualidade do que está escrito, não a existência ou não do documento. Até pode passar por isso, mas, de verdade, o foco é a qualidade. Então, se a evolução médica tem coerência, se está usando abreviações que são fora do permitido dentro do conceito do siglário da instituição, se há um uso excessivo da função copia e cola, né, o paciente entra com o exame físico e sai com o mesmo exame físico que o médico copiou e colou ao longo de toda a internação, isso a gente aponta. A adoção e a coerência do plano terapêutico, então, se ele existe, se está bem construído, as metas bastante claras, identificadas, acompanhadas, e o sumário de alta, né? A gente vê pacientes fechados, né? Prontuários fechados, pacientes que já tiveram alta, como foi esse processo de alta, a questão da construção das orientações do sumário de alta. Tudo isso vira indicadores e, obviamente, se vocês tiverem um programa de avaliação de desempenho do corpo clínico, isso pode estar interfaceado, a gente municia o seu programa com as questões da qualidade do registro que foi apresentado, ok? Convido a todos para conhecer os nossos canais de grupos de WhatsApp, nós temos plano terapêutico, auditoria clínica e protocolos, tá? Isso vocês conseguem acesso diretamente pelo nossa central ali, o nosso portal da Papai Azul, e o grupo no LinkedIn, né? Na rede social profissional LinkedIn, lá nós temos o Desenvolvendo a Gestão em Saúde. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado, obrigado por vocês estarem com a gente nesse momento. Estão aqui os contatos, telefone comercial, nossas redes sociais e o e-mail da Papai Azul, ok? Obrigado e até a próxima.